Então, agora, nós vamos estudar o nosso estudo, nós vamos finalizar o nosso estudo sobre introdução ao estudo de direito com a análise a respeito das pessoas jurídicas. Nessa análise a respeito das pessoas jurídicas, eu queria que vocês percebessem uma coisa. Primeiro, as pessoas jurídicas, elas existem de fato. O que é isso? Eu consigo... A pessoa jurídica, ela consegue ter uma existência corpórea? O que é que vocês acham? Não, muito bem. Muito bem, vocês estão no caminho certo. Então, vamos pensar o seguinte. Para que vocês consigam entender melhor essa teoria a respeito das pessoas jurídicas, eu vou fazer uma análise com algo que está mais próximo de vocês. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho as pessoas jurídicas, tentando entender um pouquinho a nossa universidade. Então, a Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, a Unilab, nós poderíamos entender que ela é uma pessoa jurídica? Sim, né? Ela não é uma pessoa física? Muito bem, Manuel. Que a pessoa jurídica ela é uma entidade, pode ser uma organização, uma instituição, uma empresa. Muito bem, Manuel. Você está no caminho certo. Então, nós percebemos a Unilab, ela tendo vida própria. Mas existe algum ser que seja denominado Unilab? Não. Não existe nenhum ser com o qual você consiga conversar. E aí a gente vai analisar. Então, a Unilab, ela tem uma existência, mas não tem nada corpóreo que a represente. Então, esse problema em que a Unilab ela não tem nada corpóreo que a represente, no primeiro momento não tem nada corpóreo que a represente, mas que você sabe que ela tem uma existência, foi um dos grandes obstáculos à ciência do direito, de como é que você vai lidar com essas coletividades. E você vai entender essas pessoas porque elas vão estar relacionadas a coletividades. Ou a coletividade de pessoas, ou a coletividade de bens. Então, vamos imaginar a Unilab. A Unilab, ela é uma mescla de coletividade de pessoas e coletividade de bens, né? Por quê? Porque a partir do momento que ela tem sua existência, ela vai se consolidando e ela vai gerando bens, né? Hoje em dia, nós temos os campos, nós temos os veículos que faz o intercâmbio, então, ela vai se constituindo e ela vai aumentando. Mas a Unilab, ela iniciou por uma coletividade de pessoas, né? Foram os primeiros professores que se reuniram e foram tirando aquela ideia de uma universidade de integração internacional, eles tiraram do papel, da letra fria da lei, então, e começaram a colocar ela em prática, né? Ou seja, começaram a efetivar essa ideia. Então, eu sei que vão existir coletividades, ou de pessoas, ou de bens, que eu preciso me relacionar com essas coletividades. Então, foi exatamente um obstáculo onde a ciência do direito, ela tentou estudar, ela tentou analisar a melhor forma pela qual as pessoas físicas conseguiram se relacionar com essas pessoas jurídicas. E aí voltamos ao exemplo da Unilab. Então, a Unilab não tem nenhum ser corpóreo que a represente. Mas ela precisa se relacionar com as pessoas? Precisa. Por quê? Porque a Unilab, uma das suas atribuições básicas, se não for a sua única atribuição, é o ensino superior. E nesse ensino superior, ela precisa ministrar conhecimentos a estudantes. A estudantes esses, tanto brasileiros quanto estudantes estrangeiros. Porque ela é a Universidade da Integração Internacional. Então, na execução da finalidade dela, que é exatamente ministrar
uma educação de ensino superior, ela precisava de pessoas que pudessem executar essa finalidade dela. Então, por isso que ela vai ter os professores. Mas a universidade, ela não tem somente o trabalho de ensino. Ela também tem um trabalho burocrático, um trabalho administrativo. Então, surgiram a necessidade dos técnicos administrativos. Mas a universidade, ela não tem só atividade de ensino. Ela tem atividade de ensino, de pesquisa, de extensão. Então, foram surgindo pesquisadores, foram surgindo outros personagens dentro dessa coletividade. E aí essa coletividade ela começou a se relacionar. Hoje em dia, a Unilab se relaciona com os seus alunos, se relaciona com os seus servidores, sejam os técnicos, sejam os professores, sejam os agentes, sejam os gestores. Então, ela teve que ter uma organização interna para que ela conseguisse ter relações internas e externas e que ela conseguisse conviver com as outras pessoas. E aí você vê que hoje em dia a Unilab ela tem um estatuto e que pelo estatuto quem é que representa a Unilab? Juridicamente e extrajudicialmente, ou seja, que representa a Unilab juridicamente perante o direito, perante as instituições jurídicas e também jurisdicionais e fora as instituições jurisdicionais, o reitor. Então, hoje em dia, a pessoa do reitor, ele representa a Unilab, judicial e extrajudicialmente. Ok. Mas, quando você diz, o reitor representa a Unilab, mas tem uma situação que a Unilab é diferente da pessoa do reitor. Por quê? E aqui eu não vou me referir ao nome do reitor. Por quê? Porque é qualquer reitor. Porque o que acontece em relação aos reitores? O reitor, ele pode fazer só a sua vontade? Não. Via de regra, o reitor, ele vai representar a universidade, mas baseado em decisões que são tomadas em colegiados. Se for decisões de cunho administrativo ou sobre matérias administrativas, são tomadas pelo CONSUNE, que é o Conselho Superior da nossa universidade. Se forem decisões sobre ensino, pesquisa e extensão, são decisões tomadas pelo CONSEP, que é o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da própria Unilab. Então você percebe que o reitor, ele representa a universidade, mas quando ele está representando a universidade, ele não vai fazer somente aquilo que ele quer. Ele vai ter que fazer aquilo que ele foi autorizado pelos conselhos, pelas decisões colegiadas. Então, o reitor, ele vai ter algumas atribuições de assuntos, de matérias que ele mesmo pode resolver, e outras, ele tem que obedecer exatamente a essa coletividade, ou essas coletividades, que são os conselhos aos quais ele está subordinado. Então, você começa a perceber que a Unilab, ela é representada pelo reitor, mas o reitor não pode fazer tudo aquilo que ele quer. A mesma coisa acontece com as outras pessoas jurídicas. Então, você começa a perceber que essa coletividade existe e que ela não se confunde com os seus membros. Ela é diferente. Por quê? Porque a elaboração da sua vontade, as vontades que ela vai construir, não obrigatoriamente vão ser iguais às vontades de um membro só, mas vão ter exatamente as interações das várias vontades. Então, por isso que o direito, ele reconheceu que além da pessoa física, nós ainda temos as pessoas jurídicas. E essas pessoas jurídicas, que têm existência própria, elas vão ser formadas a partir da coletividade de pessoas ou da coletividade de bens. A partir disso, nós precisamos entender como é que vai ser a nossa relação com essas coletividades, com essas pessoas jurídicas, para que a gente consiga formar a ideia efetiva do que é uma pessoa jurídica. E aí, a melhor definição que nós encontramos aqui para trazer para vocês sobre pessoa jurídica foi exatamente do professor Cunha Gonçalves. Onde o professor Cunha Gonçalves, ele diz que, para ele, a pessoa jurídica é a unidade de pessoas ou de patrimônio. Por quê? Via de regra, a maior parte das pessoas jurídicas que você vai encontrar,
elas são coletividades de pessoas. Mas, em alguns casos, você vai ter coletividades que são feitas, você vai ter pessoas jurídicas que são formadas pela coletividade de bens. Por exemplo, fundações. Uma pessoa muito rica, ao final da sua vida, ele pode querer contribuir com a sociedade. E aí, o que é que ele faz? Ele destaca parte do seu patrimônio, cria uma pessoa jurídica a qual ele destina essa parte do seu patrimônio para que essa pessoa jurídica, que é uma fundação, ela faça algum trabalho social. Então, por isso que ele diz, é uma unidade de pessoas ou de patrimônio. Então, é uma nova pessoa, mas que foi constituída a partir ou de uma coletividade de pessoas ou da coletividade de bens, de um patrimônio. E por que eu digo que essa nova pessoa, ela existe? Porque ela tem uma finalidade, ou tem algumas finalidades. Ela quer executar. E a gente chama no direito que é a consecução de certos fins. E a existência dela é reconhecida pela ordem jurídica, ou seja, é reconhecida pela legislação. Aqui, as pessoas jurídicas são reguladas pela lei civil, ou no Brasil, pelo Código Civil Brasileiro, né? E essas coletividades, essas novas pessoas que são aceitas, que são admitidas pela legislação, mais especificamente no caso brasileiro, pelo Código Civil, elas admitem que elas sejam titulares de direitos e obrigações. E nós já vimos que uma pessoa, para ter personalidade, ela deve ter o quê? Direitos e obrigações. Então, a partir do momento que a lei reconhece que essas pessoas elas vão ter direitos e obrigações, então elas passam a ser consideradas pessoas. Mas elas são pessoas diferentes daquelas que nós já conhecemos, que são as pessoas naturais ou pessoas físicas, mas que elas vão ter uma existência própria. Isso é inegável, a gente não tem como fugir disso. E aí você, quando estiver lendo os livros de introdução ao estudo de direito, de conceitos jurídicos fundamentais, vocês vão encontrar várias teorias a respeito da formação ou da natureza das pessoas jurídicas. Você vai ter várias teorias. Como essa nossa disciplina, ela não está voltada para estudantes de direito, mas para estudantes de administração pública, ou seja, que o direito ele contribui na formação de vocês, mas ele não é o eixo principal de conhecimento. Então aqui a gente não vai se preocupar tanto com essas teorias que vão estar ligadas à natureza da pessoa jurídica. Então a gente vai analisar mais as questões práticas oriundas disso. O fato é que a pessoa jurídica ela é admitida pelo direito, mais especificamente pelo Código Civil, então nós vamos ter essas pessoas jurídicas. Como nós temos essas pessoas jurídicas, a gente vai ter que entender como se relacionar com essas pessoas jurídicas, que não é um relacionamento fácil. Por quê? Enquanto na pessoa física eu conheço a pessoa e eu sei a vontade da pessoa, porque a própria pessoa pode externar para mim essa vontade, o meu relacionamento com as pessoas jurídicas vai ser diferenciado, porque ela é uma coletividade. Então, ela não é a vontade de uma pessoa, mas ela é a vontade daquele conjunto de pessoas que a formam. Então, por isso que o meu relacionamento com elas vai ter que ser um pouco mais detalhado, ele vai ter que ser explicado, geralmente baseado em uma norma, que é a norma sobre a qual se baseia a criação daquela pessoa jurídica. A gente vai ver isso daqui já, tá certo? Como é que é a criação da pessoa jurídica e a norma que é criada exatamente para isso, para que você consiga se relacionar com a pessoa jurídica. Eu queria só que você percebesse agora que o relacionamento das pessoas físicas não precisa de mais nada, por quê? Porque as pessoas físicas, elas conseguem externar suas vontades. Então, o relacionamento delas não precisa de nenhum acessório para ajudar nesse relacionamento. Já a relação entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, ela tem a necessidade de um acessório ou de um elemento primordial, que seria exatamente essas normas que regem, que regulam as atividades dessas pessoas jurídicas. E como as pessoas jurídicas são coletividades, você tem que ter uma organização dessa coletividade. E essa organização está onde? Na sua norma principal. E aí, a gente vai analisar posteriormente que essas pessoas jurídicas podem ser de direito público ou de direito privado, onde as pessoas jurídicas de direito público, ou elas estão embasadas na Constituição,
ou nas leis. E as pessoas jurídicas de direito privado, elas estão embasadas ou no estatuto social ou em um contrato social. Então, elas precisam obrigatoriamente, para a gente se relacionar com elas, a gente precisa desses elementos fundamentais para elas, porque é para a gente saber como se relacionar com elas. Visto isso, eu queria que vocês guardassem essa ideia para que a gente começasse a trabalhar com as pessoas jurídicas. Antes da gente entrar na formação da pessoa jurídica, eu queria logo dar uma aplicação prática das pessoas jurídicas, ou seja, as pessoas jurídicas que você encontra comumente na sua sociedade, no seu dia a dia. E aí a gente vai partir exatamente para a classificação para dar um panorama geral, uma visão geral a respeito das pessoas jurídicas. Então, quais são os tipos de pessoas jurídicas com os quais eu posso me relacionar, ou que já têm existência e que eu, consequentemente, posso me relacionar com elas? Primeira é quanto à nacionalidade, né? A primeira classificação que nós temos das pessoas jurídicas é quanto à nacionalidade. Eu tenho pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras. Então, a pessoa jurídica nacional é que a sede fica no meu país. As estrangeiras são aquelas cuja sede fica em outros países. Então, elas foram formadas e elas são administradas a partir de outros países. Essa é a pessoa jurídica estrangeira, e aquelas que são formadas ou são administradas no nosso país são aquelas que são consideradas nacionais. O domicílio principal delas é no nosso país. E aqui você pode ter uma pessoa jurídica nacional. O Estado brasileiro, ele é uma pessoa jurídica nacional. Os estados, o Estado do Ceará, o Estado do Piauí, o Estado do Maranhão, são pessoas jurídicas nacionais. Os municípios, né, Redenção, Acará, Fortaleza, são pessoas jurídicas nacionais. Pessoas jurídicas estrangeiras, os Estados Unidos, é uma pessoa jurídica estrangeira, Canadá, Austrália, o Reino Unido. Então, são pessoas jurídicas estrangeiras. Você pode fazer a mesma coisa em relação às empresas. Se você analisar, né, a Avan, que hoje em dia é uma loja que está sendo muito falada, né, até porque tem o dono, o seu principal acionista, é uma empresa criada no Brasil, que existe no Brasil. Então, a Avan é uma empresa nacional. O Grupo Pão de Açúcar, né? Aliás, o Grupo Pão de Açúcar foi vendido, perdão. Vamos ver aí um outro grupo nacional. O Magazine Luiza, né, que hoje tem como seu presidente, uma das mulheres mais importantes do país. O Magazine Luiza, como ele tem uma existência, a sede no nosso país, ele é uma empresa nacional. A Hyundai é estrangeira, a Toyota é estrangeira, né? As montadoras, as sedes são fora do nosso país. O Carrefour, embora seja uma rede de supermercados, ela é francesa. Então, você começa a perceber que você tem nacionais estrangeiros, tanto no ramo ou no setor público, como no ramo no setor privado. A segunda classificação que nós temos é quanto à estrutura interna, né? E quanto à estrutura interna, elas vão ser consideradas ou corporações ou fundações. A principal diferenciação da estrutura interna é como a gente já tinha falado anteriormente. As coletividades, elas podem ser formadas pela coletividade de pessoas ou pela coletividade de bens. As fundações, elas são formadas por coletividades de bens. As corporações são por coletividades de pessoas. Então, essa aqui é a diferença principal quanto à estrutura interna. Se elas foram formadas pela coletividade de bens ou pela coletividade de pessoas. A terceira classificação, quanto à função e à capacidade. Ou seja, a atividade que elas vão desempenhar, né? E aí, as pessoas jurídicas, elas podem ser, classificação básica, ou de direito público ou de direito privado. Se a atividade dela é pública ou se a atividade dela é privada. E aí, em regra, qual é a diferença principal
em regra, a diferença principal entre a pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado é o seu interesse, né? A pessoa jurídica de direito público, ela vai agir em prol do interesse público, em prol do bem comum, o interesse da sua comunidade ou da sua sociedade, ao qual ela vai desempenhar suas atribuições. A pessoa de direito privado, ela vai se basear em interesses individuais, em interesses particulares. Ela vai atuar para a satisfação dos interesses particulares ou individuais. Ou seja, ela não obrigatoriamente visa a todos, ela visa aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que faz parte daquela pessoa jurídica. Então, essa é a diferença básica entre a pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado. Nas pessoas jurídicas de direito público, nós temos as pessoas jurídicas de direito público interno e as pessoas jurídicas de direito público externo. As pessoas jurídicas de direito público interno, quem são? São exatamente os entes políticos do nosso país. Então, quais são os entes políticos do Estado brasileiro? A União, também chamada Governo Federal, os Estados-membros, ou também muitas vezes chamados só de Estados, é o Estado do Ceará, do Piauí, do Maranhão, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Goiás, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Então, Estados-membros, também conhecidos como governos estaduais, o Distrito Federal, ou também conhecido como governo distrital, e os governos municipais. Os municípios de Redenção, Acará, Fortaleza, município de São Paulo, município do Rio de Janeiro. Então, todos eles são pessoas jurídicas de direito público interno. Quem são as pessoas jurídicas de direito público externo? Os outros países, né? Nós temos aqui Moçambique, Angola, Guiné. Então, todos eles são pessoas jurídicas de direito público externo. Além deles, nós temos outros personagens no âmbito externo. A ONU, a Organização das Nações Unidas, a Unesco, o FMI, o Banco Mundial. Então, são pessoas de direito público externo. E a partir daí, nós verificamos que cada um tem a sua área de atuação. Né? Por isso que há uma existência distinta e, ao mesmo tempo, harmoniosa entre eles. Porque cada um tem a sua função que visa se complementar e ajudar na atividade dos outros. Isso internamente. Externamente, cada um tem sua existência própria e, claro, a visão, hoje em dia, na política internacional, é a visão da cooperação internacional, né? E todos os personagens de direito público externo vão tentar cooperar uns com os outros, né? Porque a visão é tentar desenvolver a todos. E, nas pessoas jurídicas de direito privado, nós temos as sociedades, que as sociedades elas podem ser simples e empresariais, onde já tem uma definição aqui, né? Nas sociedades, as sociedades elas são constituídas para quê? Para desempenhar atividades econômicas e obter lucro. Então, as sociedades, qual é o objetivo delas? As pessoas podem se formar sozinhas ou com grupos, mas o que elas querem é desenvolver atividades econômicas a fim da obtenção de lucro. As associações civis. As associações civis, elas se reúnem por um benefício comum, para lutar por um bem comum. Por exemplo, a associação de moradores de um bairro, elas vão querer as melhorias do bairro. Uma associação esportiva, ela quer montar aquele times ou aquelas atividades esportivas e desenvolver as atividades esportivas, que elas consigam êxito nas suas atividades esportivas, ganhar torneios e etc. Então, você vê que nas associações, você reúne as pessoas baseadas numa determinada finalidade. E as pessoas vão atuar pela finalidade, não obrigatoriamente por dinheiro, por lucro, né? O benefício é outro, quem é interpretado é outro. E as fundações particulares são sempre que você tiver determinados bens que são destacados para executar a vontade de uma pessoa, né? Geralmente, a vontade da pessoa está ligada a desempenhar uma atividade pública, né? Para beneficiar a outras pessoas. Então, por isso você tem a diferenciação também das pessoas jurídicas de direito privado.
Visto isso, essa classificação, a gente conseguiu ter um panorama das pessoas jurídicas, né? A gente conseguiu ver um grande panorama de pessoas jurídicas. E a gente conseguiu ver outra coisa, que existe um tratamento diferenciado para dois tipos de pessoas jurídicas, né, que seriam as duas espécies existentes. Onde você tem as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, aquelas pessoas jurídicas que vão atuar no setor público, e as pessoas jurídicas de direito privado, ou que vão atuar no setor privado. Então, você tem esses dois tipos de pessoas. E esses dois tipos de pessoas, eles vão desenvolver suas atividades. Mas o foco deles é diferente e a atuação deles também é diferente. Então, por isso que você tem que estudar em separar as pessoas jurídicas de direito público, que elas vão ter um determinado tratamento jurídico, e as pessoas jurídicas de direito privado, que vão ter outro tratamento jurídico. Então, os tratamentos jurídicos entre eles vão ser diferentes, ou seja, o tratamento previsto em lei e dispensado por lei para cada uma dessas pessoas vai ser diferenciado. E aí a gente vai tratar principalmente, para você entender esse tratamento diferenciado, a gente vai tratar de dois momentos primordiais para qualquer pessoa jurídica, que é o momento do início das suas atividades e o momento do encerramento das suas atividades. E aí você vai ver que o tratamento que é dispensável para essas pessoas jurídicas, tanto para elas começarem suas atividades, como também para elas encerrarem suas atividades, o tratamento ele é diferenciado. Primeiro deles, a gente vai analisar o início das pessoas jurídicas, né? Como é que está organizado aí esse início das pessoas jurídicas. E no início das pessoas jurídicas, já tem uma diferenciação entre as pessoas de direito público e as pessoas de direito privado. Por quê? Por exemplo, um Estado. Como é que você cria um Estado? Você não consegue criar um Estado a qualquer momento. Então, digamos, hoje, você acordou e quer criar um novo Estado aqui dentro do Brasil. Você consegue? Não. Porque o Brasil ele já está consolidado. Porque o Brasil, ele já tem uma existência própria. E, claro, toda pessoa jurídica que já tem sua existência própria, ela vai lutar para quê? Para se manter. Para continuar a existir. Então, por isso, você não consegue criar um Estado do nada. Precisa surgir um fato incomum e extraordinário que determine a criação de novos Estados. Aqui no Brasil, esse fato incomum, esse fato extraordinário que aconteceu, foi há centenas de anos atrás, né? Com a independência do Brasil em 1822. Então, a independência do Brasil, a Declaração de Independência do Brasil, em 1822, foi um fato histórico e extraordinário que aconteceu, que acabou gerando a independência do Brasil. E de lá para cá, o Brasil conseguiu se manter independente. Então, as pessoas jurídicas de direito externo, ou seja, os países, os estados, eles precisam disso, de fatos históricos ou de tratados internacionais. Por quê? Quando você vê a maioria dos países, tem algum fato histórico. Os países mais antigos. Os países mais novos, eles podem ter fatos históricos ou tratados internacionais. Exemplo. Na África, o último país, salvo engano, o último país a ser criado, ele foi criado na África, que é o Sudão do Sul, né? Antigamente existia só o Sudão, mas o Sudão, ele vive uma guerra interna, uma guerra civil há muitos anos. E aí o que foi que aconteceu? Ambas as partes que estavam nessa guerra preferiram o quê? Dividir o país, o Sudão, em dois. O Sudão continuava a existir, mas agora somente uma parcela do seu território, e na outra parte criou-se um novo estado chamado Sudão do Sul. Então você viu que ocorreu um acordo entre eles. E como se criou um novo estado, esse acordo, que a gente pode chamar de um tratado, é um tratado internacional. Então ele surge de um tratado internacional. A guerra civil estava se estendendo há muito tempo, como as partes já estavam cansadas da guerra, então preferiram fazer um acordo, então fizeram um tratado internacional. Então você vê que os países mais antigos,
geralmente ele foi criado a partir de um fato histórico. Os países mais recentes, geralmente eles ocorrem através de tratados internacionais. Então você vê isso, que os países, os estados soberanos, eles surgem dessas duas maneiras. Já internamente, como é que você cria um estado? Como é que você cria um município? Então tem organizações internas. E essas organizações internas, a criação dessas pessoas jurídicas de direito público interno, ela se dá ou pela Constituição ou pela lei, certo? Ou pela Constituição ou pela lei. Para a criação de um novo governo federal, você precisa de uma nova Constituição Federal. Dos estados, constituições estaduais. Municípios, leis orgânicas. E aí as pessoas jurídicas que você vai ver mais na frente, que são da administração interna, que seriam as autarquias e as fundações, precisam de leis específicas. Então você percebe que essas pessoas jurídicas internas, elas precisam ou de Constituição ou de lei, para que sejam criadas. Isso para pessoas jurídicas de direito público. Nas pessoas jurídicas de direito privado, já as pessoas jurídicas de direito privado, elas já são diferenciadas. Por quê? E por que o tratamento é diferenciado? Né? E aí vem a explicação. Enquanto que a pessoa jurídica de direito público ela está preocupada com o interesse público ou com os interesses da comunidade, da sociedade ao qual ela está vinculada, as pessoas jurídicas de direito privado, elas estão preocupadas com o quê? Com interesses individuais. Então, quando você começa a analisar a necessidade pública, ou seja, a comunidade, quando ela vai avaliar os dois casos, ela tem maior necessidade de quem? Da pessoa jurídica de direito público, que vai cuidar dela. Porque a pessoa jurídica de direito privado ou vai cuidar da pessoa que faz parte dela ou das pessoas que fazem parte dela. Então, por isso que o tratamento ele é diferenciado. Então, as pessoas jurídicas de direito público, elas vão ter um tratamento diferenciado, que a gente chama de prerrogativas. As de direito privado não tem. Você pode ver que as pessoas de direito público, elas estão embasadas, as pessoas jurídicas de direito público interno, elas estão embasadas nas constituições ou nas leis. As pessoas jurídicas de direito privado, elas também precisam de normas, mas as normas delas são normas particulares, porque são ou os seus estatutos sociais ou os seus contratos sociais. E aí, como é que você forma pessoas de direito público interno? Primeiro, você toma providências preparatórias. O que são essas providências preparatórias? Primeiro, se você vai fazer uma sociedade, via de regra, a sociedade, você precisa de quê? De uma coletividade. Então, se você precisa de coletividade, a primeira coisa que você tem que fazer, as pessoas que têm interesse em montar uma sociedade e reunir essas pessoas, para discutir se realmente vão abrir essa sociedade, como é que vai ser essa sociedade, quais são os objetivos, quais são os pontos em comum, como é que ela vai funcionar, quem é que vai representar, quem é que vai administrar, quem é que vai executar, como é que vai executar as atividades, como é que vai obter lucro para se manter. Então, tudo isso tem que ser discutido. Por isso que a gente chamou de providências preparatórias, ou também chamado de providências pré-limitares. Que seriam exatamente as tomadas de decisões para depois efetivar as decisões que foram tomadas. Então, as providências preparatórias são exatamente a tomada de decisões que são necessárias e depois precisam ser executadas. E aí, quando fizer as providências preparatórias, tiver as decisões, primeiro passo, vamos abrir a sociedade. Ok, então qual é o primeiro passo para você abrir uma sociedade? Você fazer o seu ato constitutivo. E o ato constitutivo de uma sociedade pode ser ou o estatuto social ou o contrato social. Então, o ato constitutivo é ou o estatuto social ou o contrato social. Um dos dois. Que vai ter que ser formado. Uma vez que foi formado, você vai ter que fazer o quê? O registro público, né? Uma vez que esse ato constitutivo ele foi formado, vai ter que ser feito o registro público.
E aí a gente vai analisar o seguinte: se a sociedade é uma sociedade comercial, então, se essa pessoa jurídica ela tem fins comerciais, ela vai ter que ser registrada perante a junta comercial. Então, se aquela pessoa jurídica ela tem fins comerciais, ela vai ser registrada na junta comercial. Se aquela pessoa jurídica ela não tem fins comerciais e ela vai executar suas atividades com lucro ou baseado em outras finalidades, mas ela não tem fins comerciais, ela vai ser registrada onde? Ela vai ser registrada em cartório. Certo? Então, esse registro público ele pode ser de duas maneiras, né? Ou ele pode ser feito na junta comercial, mas somente para aquelas atividades, para aquelas pessoas jurídicas que vão ter atividade de comércio, ou no cartório de registros públicos, para todas as outras pessoas jurídicas que não vão ter atividades de comércio. Pronto. Feito esse registro, é suficiente? Não. Depois que você faz esse registro, você precisa se regularizar perante o fisco. E aí o que é que acontece? O primeiro fisco que nós temos é exatamente o fisco federal. Então, por isso que essas pessoas, elas precisam tirar o famoso CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, junto ao governo federal. Então, uma vez registradas ou na junta comercial ou nos cartórios de registros públicos, vai exatamente para a Receita Federal, onde você vai se regularizar perante a Receita, você vai conseguir o seu CNPJ, seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. E a partir daí você pode começar a executar suas atividades. Então você percebe que o tratamento para criar uma pessoa de direito privado é diferente da pessoa de direito público. Por que a diferença desses tratamentos? Tanto nas normas que são exigidas, como nas criações, nas execuções, ou seja, em como você vai tirar aquela pessoa jurídica do papel e passar à prática, né? Ou seja, que ela tem uma existência própria. Desculpa, perdão. Então, o tratamento é diferente por conta do interesse. Porque as pessoas jurídicas de direito público, o interesse é público, é um interesse coletivo, enquanto que as pessoas de direito privado é interesse privado, é um interesse individual. Então, por isso que elas mesmas vão resolver os seus problemas. E daí você tem essa diferenciação. Ok. Entendido, conseguimos aprender esse determinado conteúdo. Então, você vai ver que o desempenho delas vai ser diferenciado. Enquanto que as pessoas jurídicas de direito público, elas vão tentar trazer melhorias para toda a coletividade, para toda a comunidade, as pessoas jurídicas de direito privado, elas só vão se basear, ou se for com atividade econômica, obtenção de lucros, ou se for com outras finalidades, a consecução das suas finalidades, mas são interesses particulares, ou da pessoa que constituiu a pessoa jurídica, ou das pessoas que constituíram a pessoa jurídica, mas sempre são interesses daquelas pessoas. A pessoa de direito privado não se preocupa com o todo, ela se preocupa só com a pessoa ou as pessoas que estão vinculadas a elas. As outras não têm importância. Então, por isso que você vai ver que no desempenho ou na existência, na sobrevivência delas, vai ser bem distinta essa situação. E aí, posteriormente, quando você for analisar direito administrativo, direito tributário, você vai ver que os tratamentos dispensados a cada uma dessas espécies vai ser bem diferente. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Não? Então, como a existência delas, nós vamos analisar lá em direito administrativo ou em direito tributário. Obrigado pelo seu retorno, viu, Patrícia? Eu vou deixar para que a existência delas a gente analise nas disciplinas específicas.
Aqui, você precisa ter uma ideia tanto da criação como da extinção dessas pessoas jurídicas. Então, uma vez que nós já vimos a diferença da criação, vamos agora analisar a diferença da extinção, né, do fim das pessoas jurídicas. E aí, mais uma vez, o fim da pessoa jurídica é extremamente diferente, né? Tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das pessoas jurídicas de direito privado. No fim das pessoas jurídicas de direito público, nós vamos ver que para que uma pessoa jurídica de direito público ela seja extinta, você precisa, primeiro, como a criação ocorreu pela Constituição, existe uma regra no direito. O mesmo procedimento que você fez para criar é o mesmo procedimento que você vai fazer para extinguir. Isso quer dizer o quê? Se a sua criação foi feita através da Constituição, a sua extinção também tem que ser prevista na Constituição. Ou seja, para você extinguir aquele ente público que foi criado pela Constituição, você precisa alterar a Constituição, determinando também a sua extinção. Porque se foi a Constituição que criou, também tem que ser a Constituição que tem que extinguir. Mas agora você tem que fazer o quê? Uma alteração. Porque a Constituição ela prevê a vida dessa pessoa jurídica, não prevê o encerramento dela. Então você precisa alterar a Constituição para que você consiga fazer a extinção. Como também, se a criação da pessoa jurídica veio por lei, essa lei tem que ser revogada ou alterada para que essa pessoa jurídica seja extinta. Certo? Então, a lei que a criou, a rigor, as leis elas vigoram para sempre, com algumas exceções. Então, se a lei a criou, você precisa fazer uma lei nova revogando a anterior ou uma lei nova alterando a anterior, determinando a extinção dessa pessoa jurídica. Então, se foi criada por lei, também tem que ser extinta por lei. A mesma coisa com os tratados internacionais, né? Se foi criado por tratado internacional, então tem que vir algum tratado internacional revogando o anterior ou alterando o anterior, determinando também a alteração daquela pessoa jurídica ou até mesmo a sua extinção. Certo? E aqui, o outro caso que nós temos de extinção de pessoas de direito público é quando você tem a guerra entre os estados, né? Por exemplo, você já tem algum tempo, mas você pode colocar na internet e verificar a situação da Crimeia. A Crimeia é uma região que era da Ucrânia, do país chamado Ucrânia, e foi anexado pela Rússia, porque a Crimeia ela era uma região da Ucrânia e fazia fronteira com a Rússia. E aí o que foi que aconteceu? Houve um desentendimento entre o governo russo e o governo ucraniano. E o que foi que a Rússia fez? Ela simplesmente chegou e se apossou da Crimeia. Gerou uma luta na Crimeia, a Crimeia tentou lutar contra os russos, mas como o poderio militar era bem diferenciado, a Rússia foi lá e anexou a região da Crimeia. Então, essa região da Crimeia, hoje em dia, ela é russa, ela não é mais ucraniana. E aí você vê que é a anexação de uma parte do Estado. Você pode ter o caso de um Estado invadir outro? Pode. Hoje em dia era muito mais complicado, né? Você via mais essa situação na Idade Moderna e até um certo tempo na Idade Contemporânea, que infelizmente os Estados africanos eles foram colonizados pelos países europeus, né? Então, você viu essa circunstância acontecer. Mas hoje em dia não se admite tanto isso daí. Então, essa anexação de um Estado ao outro, hoje em dia está mais difícil. Mas pode acontecer? Pode. Então, são situações de fato, são situações de força, né? Onde o Estado, pela sua força, quer impor determinada condição a outro Estado, ele vai lá e anexa, invade e anexa. Isso daí pode existir? Pode. Ocorreu muito no passado. Eu acredito que hoje em dia é mais difícil, né? Como você tem um conjunto de nações que tem essas relações, cada uma delas tem suas relações, então fica mais difícil um país invadir outro. Porque quando o país quer invadir outro, você não vai guerrear só com esse país, você vai guerrear com esse país e os seus aliados. Tá certo? Então, tá aqui também registrado, mas, como ele vai ser anexado à onda, ele deixa de existir. Mas isso daqui foi uma coisa que aconteceu muito no passado. Hoje em dia, no nosso presente, é mais difícil. Não digo que não existe no futuro, mas nas condições atuais é mais difícil acontecer. E assim como nós temos
o encerramento das pessoas jurídicas de direito público, nós também temos encerramento das pessoas jurídicas de direito privado. Perceba que o encerramento de uma pessoa jurídica de direito público, ela é mais complicada, né? Mas por quê? Porque você está envolvendo o interesse público. Então, a finalidade é diferente, a forma de atuação, a prerrogativa, a atenção é diferente. Já as pessoas jurídicas de direito privado, você vê um outro tipo de encerramento, né? Todo dia nós temos criação de pessoas jurídicas de direito privado e encerramento de pessoas jurídicas de direito privado. Nós não podemos dizer o mesmo das pessoas jurídicas de direito público. Tanto é mais difícil você criar novas pessoas jurídicas de direito público, como também é mais difícil você encerrar as pessoas jurídicas de direito público que foram criadas. Então, você começa a ver que esses tratamentos efetivamente, realmente, são diferenciados. E como é que nós percebemos o encerramento, por que ocorre o encerramento de pessoas jurídicas de direito privado? Primeiro, por decurso do prazo de sua duração. Então, existem pessoas jurídicas que você vai criar, mas você vai criar somente por um determinado período. Exemplo. O Brasil, agora já faz algum tempo, né, ele teve a Copa do Mundo, em 2014. Esse ano vão fazer 7 anos. Mas você tem no Brasil Copa do Mundo a cada 4 anos? Não. É muito esporádico, né? Exemplo, ocorreu a Copa do Mundo do Brasil em 1950 e depois em 2014. Ou seja, 64 anos depois. É uma coisa muito eventual. Mas, quando a Copa do Mundo veio para o Brasil, precisava o quê? Criar uma pessoa jurídica aqui no Brasil somente para cuidar, tomar conta dessas situações, dos interesses e das questões relacionadas à Copa do Mundo. Então, você criou uma pessoa jurídica somente para tratar da Copa do Mundo. Então, ela já tinha um prazo de existência, né? Que logo depois da Copa, ou um pouco depois, enquanto você encerra as atividades e você manda o material para fora, né? Devolve para a FIFA, você precisaria durante aquele período, mas depois que encerrou as atividades, você vai fechar. Então, é decurso do prazo. Ela foi criada, mas com prazo certo para terminar. A mesma coisa para as Olimpíadas, né? Você cria as pessoas jurídicas para tomar conta da Olimpíada. Como você não tem Olimpíada, a primeira vez que ocorreu no Brasil foi em 2016. Então, não teve outra Olimpíada no Brasil e agora não tem mais nenhuma previsão de você ter uma nova Olimpíada no Brasil. Exatamente por isso. Então, como ela precisava você fazer a pessoa jurídica, mas você sabia que ela não ia durar para sempre, já ia ter uma previsão, ou logo após as Olimpíadas, ou depois de resolver as questões relacionadas à Olimpíada, que você coloca 1 ano, no máximo 2 anos depois, para que essa pessoa jurídica ela continuasse a existir. Então, você tem casos de pessoas jurídicas que são finalizadas efetivamente por conta do decurso do seu prazo de duração. Em outros casos, você tem a dissolução deliberada dos membros, né? Então, isso daí acontece muito com sociedades. As sociedades começam a existir, porque as pessoas querem trabalhar em conjunto, mas chega um determinado momento que as pessoas não querem mais trabalhar em conjunto. E ninguém quer continuar com o negócio. Já ganharam dinheiro suficiente, ou então não está dando certo, e aí o que é que eles fazem? Resolvem finalizar, acabar com essa sociedade. Então, é a dissolução deliberada dos membros, ou seja, os próprios participantes da sociedade, daquela pessoa jurídica de direito privado, elas decidem finalizar, encerrar as atividades. É por um ato voluntário dos seus membros, ou seja, são os seus participantes que decidiram finalizar tudo. Terceiro caso, um ato governamental, ou seja, vem um ato do governo dizendo que aquela determinada sociedade, aquela pessoa jurídica, ela deve finalizar. Um exemplo que aconteceu de encerramento por ato governamental, as chamadas torcidas uniformizadas, né? Torcida uniformizada é uma coisa muito boa, né? Porque seria um momento de descontração, onde as pessoas ali estão no seu momento de lazer, estão fazendo a descontração, torcendo pelos times de futebol, e a atividade era para ser prazerosa, né? Era para trazer uma satisfação às pessoas. Mas, infelizmente, algumas pessoas desvirtuaram. Desvirtuaram como? Ao invés de se reunirem para torcer, estavam se reunindo para
guerrear, para atacar, para exercer violência com outras torcidas uniformizadas. Isso não é correto, né? O Estado não pode admitir isso daí. E as pessoas estavam fazendo isso daí publicamente, através das redes sociais. Então, percebendo que as torcidas, que a finalidade das torcidas tinha sido deturpada e estava agora ocorrendo para fins ilícitos, porque você marcar confrontos, para você marcar para bater nas pessoas, para atacar pessoas, para você ser violento com as pessoas, isso é ilícito, ela não é admitido pelo Estado. Então, uma vez que foi comprovado isso, que percebeu-se isso, o Estado, ele agiu o Estado, no sentido lato, ele agiu para acabar com as torcidas uniformizadas de muitos times em muitos estados. Porque, infelizmente, a atuação delas tinha sido desvirtuada, tinha sido desviada do caminho correto. Então, por isso que resolveu-se encerrar essas torcidas uniformizadas. Alguns times de futebol, o que foi que eles fizeram? Eles tentaram ver outra forma de existência, né? Por exemplo, a Gaviões da Fiel criou uma escola de samba, a Mancha Verde do Palmeiras também criou uma escola de samba, então eles foram para outras áreas, mas as torcidas, elas tiveram que ter o encerramento das suas atividades, das suas pessoas jurídicas, exatamente por isso, porque ocorreu uma desvirtuação da sua finalidade, ela passou de repente a executar atividades ilícitas, isso daí não pode ser admitido pelo Estado, o Estado aqui que eu estou falando no sentido lato. Ok? E, por fim, nós temos também casos de dissolução judicial. Um caso de dissolução judicial de uma pessoa jurídica privada é uma falência. Então, digamos que a empresa ela começa a funcionar e ela funciona por muito tempo, mas ela passa por uma determinada crise e o que ela tem de patrimônio, aquilo que ela tem de recebíveis, não é suficiente para pagar todos os gastos que ela tem, ou todas as despesas que ela tem. Então, infelizmente, essa pessoa, como ela não consegue mais se manter financeiramente, tem que encerrar as atividades. Então, o que acontece? O problema vai para a justiça, e a justiça ela faz um procedimento judicial, um processo judicial, chamado processo de falência, onde é verificar o que é que pode ser pago, e aí a justiça determina o pagamento daquilo que pode ser feito para encerrar as atividades daquela empresa. Por quê? Porque aquela empresa não pode mais existir por problemas financeiros. É um tipo de dissolução judicial. Percebam que as circunstâncias que levam ao encerramento da pessoa jurídica de direito privado não são as mesmas circunstâncias que levam da pessoa jurídica de direito público. Tem muito a ver com os interesses e com a atuação de cada um. Como as atuações são diferentes, os critérios de encerramento também vão ser diferentes e vão acabar se desdobrando dessa forma. Vocês conseguiram entender?